Olha, tem cada história na Bíblia que parece roteiro de filme, né? E a de hoje é uma dessas. A gente vai explorar um momento de crise total, de desespero mesmo, e uma virada de jogo completamente inesperada, que está lá no livro de 1 Samuel. É a história de como uma pedra, uma simples pedra, virou o símbolo da salvação de uma nação inteira. E essa é a grande questão que vai guiar a gente. Imagina só o cenário: um povo oprimido que tinha perdido a sua relíquia mais sagrada, a Arca da Aliança, e junto com ela, tinha perdido o rumo. Como é que se recupera de um baque desses? E assim, não estamos falando de uma crise passageira. Foram 2 décadas inteiras, 20 anos de um lamento que não acabava. A Arca da Aliança, que era o maior símbolo deles, até já tinha voltado, mas estava lá guardada, meio que esquecida. E enquanto isso, o povo vivia sob o domínio dos filisteus, numa espécie de paralisia espiritual, política, uma situação bem complicada. O clima era de puro desânimo, um luto coletivo, sabe? Aquela sensação de que alguma coisa fundamental tinha se quebrado e não tinha conserto. Eles estavam presos num ciclo de derrota, só esperando que algo ou alguém finalmente aparecesse para mudar o jogo. E essa mudança finalmente chegou, e ela veio na figura do profeta Samuel. Depois de 20 anos de um aparente silêncio, ele reaparece com uma mensagem direta, muito poderosa, que vai bem na ferida, na raiz do problema. E o ultimato de Samuel é, para ser sincero, surpreendente. Ele não chega propondo uma nova estratégia de guerra, nem uma aliança política. A solução que ele apresenta é puramente espiritual. Na visão dele, a libertação da opressão que vinha de fora só aconteceria com uma transformação radical por dentro. E não foi só um discurso inspirador, não. Samuel apresentou um plano de ação bem claro, com 3 passos práticos. Primeiro, se livrar dos ídolos, das coisas que estavam desviando o foco. Segundo, um compromisso de coração, uma mudança real de lealdade. E terceiro, uma dedicação exclusiva. Era basicamente uma receita para a restauração da nação. E a resposta do povo foi imediata. Parece que era exatamente o que eles precisavam ouvir. Eles seguiram as instruções de Samuel e se reuniram num lugar chamado Mispá. E o que aconteceu ali, bom, aquilo seria o verdadeiro ponto de virada da história. Lá em Mispá, os rituais foram muito simbólicos e muito fortes. Derramar água, por exemplo, significava uma entrega total, um esvaziamento. O jejum e a confissão pública de que eles tinham pecado mostraram a profundidade do arrependimento. Era a nação inteira, coletivamente, tentando se realinhar com seu propósito original. Só que essa reunião acabou chamando a atenção errada. Os filisteus, os opressores, ficaram sabendo desse encontro. E eles não viram um ato religioso. Para eles, aquilo parecia uma rebelião se formando. Era a oportunidade perfeita para esmagar Israel de uma vez por todas. A tensão aqui é máxima. Pensa na cena. O povo de Israel está no seu momento mais vulnerável, desarmado, focado em oração. E é exatamente nessa hora que o exército inimigo avança para atacar. Será que essa demonstração toda de fé seria, na verdade, um erro fatal? E então o clímax. Enquanto Samuel estava lá oferecendo um sacrifício, os filisteus atacaram. Mas a resposta não veio dos soldados de Israel. A resposta veio do céu. O texto bíblico diz que o Senhor trovejou com um grande estrondo que jogou o exército filisteu inteiro em pânico e confusão. A batalha basicamente foi vencida antes mesmo de começar. Depois dessa vitória, que foi, vamos combinar, milagrosa, Samuel faz uma coisa para garantir que aquele momento nunca mais fosse esquecido. Ele não só comemora a vitória, ele a transforma num memorial permanente. Samuel ergue uma pedra e a chama de Ebenezer. E o que isso significa? Pedra da ajuda. Era uma declaração para o futuro, resumida na frase que marcou aquele momento. Essa pedra se tornou um marco físico, um lembrete real de que a ajuda veio de uma fonte inesperada, bem no momento de maior necessidade. E o impacto dessa vitória foi gigantesco e duradouro. Os filisteus não foram só derrotados, eles foram subjugados durante toda a vida de Samuel. Territórios que tinham sido perdidos foram recuperados e a paz foi finalmente restaurada. Um único ato de arrependimento e fé mudou completamente o cenário daquela região por décadas. E isso tudo nos leva a uma reflexão, né? A história de Ebenezer é sobre a importância de lembrar, de marcar os momentos em que a ajuda chegou quando tudo parecia perdido. Então, a questão que fica é: quais são as nossas pedras de ajuda?
Que memoriais a gente cria para não esquecer os momentos decisivos que moldaram a nossa jornada?